meditação na palavra do nosso Deus. A carta de Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8. Não sei se vai ser projetado ali, acho que não, né? Assim de última hora, não, né? Não, mas o texto não vai ser posto. Também? Puxa, aqui é tudo bacana aqui, hein? Irmãos, parabéns pela igreja, viu, pastor? Gostei de ver aqui o envolvimento dos irmãos, cantando bonito, animado, equipe de louvor boa aqui, viu? E bênção de Deus, a igreja envolvida em missões, que maravilha. Deus abençoe, irmãos, mais e mais. Tiago, capítulo 1, irmãos, vamos ler juntos? Então, esses são que 1, 2, 3, 4 versículos. Tiago, capítulo 1, de 5 a 8, todos têm a mesma versão, né? Ao meio da atualizada antiga, né? Porque tem a nova, né? Estou na antiga aqui. Eu estava em dúvida se trazia a nova ou a antiga. Voltou com a antiga aqui. O que vai ser passado é a nova ou é a antiga, né? Então vamos lá. Vamos lá? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Amém, oremos. Obrigado a Deus por essa oportunidade de estarmos nessa comunhão maravilhosa contigo, com os nossos irmãos. Fala-nos, ó Deus, ao coração através da tua palavra, nos mostrando a tua vontade e o teu direcionamento. É o que nós pedimos em Cristo Jesus. Amém. Você vai perceber aí que no seu texto tem um título, não tem? Um título editorial chamado Como Obter a Sabedoria. Esse título ele não faz parte do original. Tiago escreveu, não colocou nada aqui de título, subtítulo, nada. Ele foi escrevendo, as editoras que acrescentaram depois para facilitar a nossa compreensão. Só que nem sempre, como dizia um professor meu de hermenêutica, né, interpretação de texto, ele fala, nem sempre esses títulos editoriais eles acertam. Às vezes você vai pegar um determinado lugar que ele não tem muito a ver com o que você vai ler. Mas esse aqui, irmãos, você foi feliz, tá bom? Como obter a sabedoria. A gente poderia até fazer aqui um acréscimo ao título, Como obter a sabedoria em meio às provações. Porque se você observar aqui, Tiago, que é irmão de Jesus Cristo, e que escreveu as 12 tribos dispersas, né? Ele diz aqui no versículo 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha só, ele vem falando de provação. Ele vem falando aqui de momentos difíceis que a igreja experimenta na sua coletividade, ou crente na sua individualidade, ou na sua vida familiar. Enfim, nós passamos por provações, passamos por lutas, elas fazem parte da nossa carreira, da nossa jornada cristã. E é interessante que ele fala assim, meus irmãos, têm por motivo de toda alegria o passar por várias provações. A alegria, irmãos, não é pela provação em si. Você não fica feliz por estar passando pela provação, mas pelo resultado dela. O que vai significar essa experiência lá na frente? Então, eu estou passando por uma experiência difícil que eu não estou entendendo, mas eu sei que o meu Deus que é fiel, que é maravilhoso, Ele vai me sustentar, eu vou sair bem dessa. Então, desde já, por antecipação, eu estarei louvando ao meu Senhor, bendizendo ao seu nome, porque eu sei que lá na frente vai dar tudo certo, e eu sei que, mesmo sendo difícil essa experiência, já está dando certo, porque Deus está comigo. Ele está me ajudando, está me abençoando. E temos que passar, irmãos, por essas experiências para o fortalecimento da nossa fé em Cristo. Não para que Deus saiba quem nós somos, quem é nosso, não, mas para que possamos conhecer mais o nosso Deus e também a nossa fé. E também a nós mesmos. E muitas vezes, irmãos, essas provações elas vão por etapas, né?
Deus ele vai dando assim conta-gotas. Se você ler a história de Jó, a prova de Jó não foi uma só, ele teve etapas, né, até chegar lá no final. A última aprovação dele foi ter que orar pelos amigos que o acusavam. Nossa, não é brincadeira não. Alguém que ficar apontando você tá em pecado, você fez e Jó ali, não fiz nada dele. E ali, ó, ter que orar em favor daqueles amigos, amá-los, interceder, se colocar no lugar deles, na presença de Deus. Olha que desafio. Então, Deus ele vai nos dando provações pequenas para que possamos suportar uma provação maior que esteja por vir, se é o caso. Uma vez eu passei por uma experiência, reverendo, ministerial, que eu recebi uma visita em casa, a pessoa falou para mim assim, mas olha, às vezes acontece essas coisas, porque lá na frente tem coisa pior. Eu falei, eu já estou no pior aqui? Que negócio é esse? Em vez de uma palavra para me ajudar, né, uma palavrinha de ânimo, às vezes piora. E ele estava certo, viu? Piorou, irmãos. Piorou. No começo eu fiquei chateado, mas depois não é que acertou mesmo, piorou. Mas se não fosse aquela experiência antes, talvez eu não suportaria o que veio depois. Então, provações faz parte. Pastor, então vou orar para que Deus me dê provação. Não faz isso não. Não precisa pedir provação não. Porque a provação já sabe como achar você. Tá bom? Se firma com Deus aí, para que te fortaleça, para que te ajude. Aí sim, ele vai começar, irmãos, no versículo 5, nos ensinando como obter a sabedoria em meio às provações. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Olha só, irmãos, o que é essa sabedoria? Sabedoria é você ter a condição, a capacidade de discernir as situações que estão ali. É você, em momento difícil da sua vida, não se desesperar, não desistir. Nós cantamos aí, né? O Deus que não desiste, né, de mim, não foi isso? Ele não desiste de mim, não desiste de você, e você também não deve desistir de Deus, não. Por mais que seja a experiência dolorosa e difícil. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas fica firme aí, porque depois você vai compreender. Lembra o que Jesus falou para Pedro? O que eu faço você não entende agora, não compreende, mas você vai compreender lá na frente. A provação vem não é para você fugir de Deus, não é para você correr para Deus. Não é para você correr de Deus, é para você caminhar em direção a Deus. E aí você vai experimentar que Deus maravilhoso é esse. Como foi bom eu não ter desistido de Deus. Como foi bom eu não ter desistido da igreja. Eu ter firmado aí, como o Senhor Deus foi maravilhoso comigo e me ensinou através dessa experiência. Então, irmãos, a sabedoria é necessária nesse momento. Senhor, me dá sabedoria, para que eu possa ter discernimento nas coisas, para que eu saiba dizer o que eu falar, o que eu deixar de falar, para que eu saiba falar de forma adequada ou me calar como eu devo. Cá entre nós aqui, você acha que você precisa de sabedoria? Eu preciso de sabedoria. Porque quem tem sabedoria, ele é mais paciente, né? Ele tem mais autocontrole, domínio próprio. Você é nervosinho? Né? Precisa de sabedoria. Você é aquela pessoa que qualquer coisa, a situação já está difícil, já fica desesperado? Faltou lá uma moedinha para o pãozinho, já começa a chutar o marido, brigar com ele? Você é aquele que quando a sogra chega em casa, você quer jogá-la pela janela? Precisa de sabedoria. Eu sei que é difícil, mas precisa de sabedoria. Então, você tendo sabedoria, você vai ter discernimento para lidar com várias situações, vários momentos da vida. E olha, na provação, a sabedoria é fundamental. Você ter o discernimento certo. Se por algum de vós necessita de sabedoria. Então, com sabedoria, o marido sábio, ele sabe o momento de falar, o momento de calar. A esposa sábia sabe o momento de falar, o momento de calar. O filho sábio, ele sabe o momento de falar e de calar. Não é os dois falando ao mesmo tempo. E também precisa ficar calado ao mesmo tempo, né? Mas ali, eu sei até onde eu posso ir, até onde eu não vou, sabedoria, eu sei como me comportar lá no meu trabalho, na minha escola, em casa, na igreja. A sabedoria. Sabedoria é essa, discernimento para lidar com várias situações, e no caso específico aqui, o contexto em meio às provações.
Se por algum de vós necessita de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus. Pedir a Deus, em outras coisas, é o quê, irmãos? É orar. Orar, não tem outra saída, oração. E o curioso aqui, irmãos, que sabedoria aqui não tem nada a ver com formação acadêmica, não. Eu conheço pessoas analfabetas que são sábias. E conheço pessoas com bastante estudo que são ignorantes, arrogantes, soberbas, que não tem nada com sabedoria. Isso aqui é algo especial, é algo que vem de Deus ao seu coração, à sua mente. Se por algum de vós necessita de sabedoria para lidar com a situação que você está passando, está tendo no momento, em casa, no trabalho, ou onde quer que seja, a situação que você está passando agora, passou dessa semana, e talvez vai passar nessa semana agora, que talvez piore um pouquinho, eita, vai piorar, sabedoria, peça a Deus. Jesus Cristo diz lá em Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á. E no versículo 8 de Mateus 7, ele diz, pois quem pede, todo que pede, recebe. Irmãos, o maior prazer de Deus é nos atender. A alegria do coração de Deus é ouvir a nossa voz. Deus sabe que você vai falar o que eu vou falar antes de pedirmos, mas Ele quer ouvir a nossa voz. Ele é o nosso Pai. É aquele pai que sabe a necessidade do filho, mas ele gosta de ouvir o filho chegando até ele pedindo. Eu sei que ele quer eu sei que ele gosta de doce, mas eu vou esperar ele pedir aqui o docinho aqui. Eu sei que essa minha filha gosta de dinheiro, né? Mas eu vou esperar ela pedir. Aí quando ela pedir, eu digo não, né? Mas esperar. Então, sabe, aí Jesus fala, olha, até aquele que é ruim, que é mau, dá boas coisas. Se o filho pede pão, vai dar uma pedra? Se pede peixe, vai dar uma cobra? Ele falou, se vocês sendo maus dão coisas boas, nossa, e o Pai Celestial? Olha o cuidado dele. Nunca pense que Deus não é bondoso com você. Deus é maravilhosamente bondoso. Nunca pense que Deus não ama você ou deixou de amar, jamais. A maior expressão de amor de Deus para conosco está na pessoa de Cristo. Quando você for tentado a achar que Deus não está te amando, lembra da cruz. Olha o que Ele fez por você. Olha a prova de amor dele por você. Ele te ama, Ele quer o melhor. Por isso, tem que orar. Aí eu pergunto, mas como está a sua vida de oração? Como está a minha oração? Fizeram uma pesquisa por aí, falaram que o presbiteriano ora em média 5 minutos por dia. 5 minutos, tem uns que não oram, né? 5 minutos, é muito pouco, irmãos? Esse silêncio é sim ou não? 5 minutos por dia. Irmãos, é preciso termos prazer de estar na presença do Senhor. Alguns falam assim, né, gastar tempo. Não é feio, né, gastar tempo, né? Não é gastar tempo, é você ganhar tempo. Quem ora ganha tempo. Quem ora está investindo tempo. Martinho Lutero, o reformador Martinho Lutero, ele era sempre muito ocupado. Tinha dia que ele estava mais ocupado ainda. Diz que uma vez ele falou assim, ixi, hoje eu tenho muito trabalho para fazer, hein? Hoje é o dia que eu tenho que orar mais. Geralmente a gente faz o contrário, né, irmãos? Não teve tempo de orar não, porque tem tanta coisa para fazer. Não, quando tem muita coisa para fazer, aí é que tem que orar. Mas a gente parece que acha que oração não é uma coisa assim muito, ore meu irmão, minha irmã, ore. Ore sentado, ore de joelho, ore em pé, ore deitado, mas ore. Fique na presença do Senhor, tenha momentos na presença de Deus. Ore pela sua igreja, ore pela família, ore pela sua vida, pelos vizinhos, ore. Não passe um dia sem se colocar na presença do Senhor. Ó Deus, estou aqui na tua presença. A oração não deve ser um fardo, deve ser algo prazeroso, como disse alguém, do dever ao prazer. É um dever, mas algo que me dá prazer. Como é bom estar na presença de Deus em oração. Uma vez um rapaz chegou foi à casa de um pastor, bateu na porta lá e o pastor naquele momento estava orando. O pastor estava orando.
E o pastor teve que parar a oração, que batendo lá fora na porta. Ele desceu ali correndo e ele falou: o que aconteceu? Na hora que abriu a porta lá, falou: ô fulano, o que houve? Ah, pastor, olha, o senhor está ocupado? Eu falei: eu estava orando com você, me interrompeu aqui. Eu falei: pastor, já que o senhor não está fazendo nada, estou precisando de uma coisa aí. Olha só, irmãos, a ideia que alguns têm, que orar é perda de tempo. Que quem ora não tem o que fazer. Quem tem o que fazer, ora. E se você não tem o que fazer, ore também. A oração é fundamental. Irmãos, oração é um meio de graça. O que é isso? É o meio através do qual Deus nos abençoa e nos santifica. A oração foi criada e estabelecida por Deus. Ele tem prazer na oração. Então, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. E por que, irmãos, que pedimos a Deus? Olha só. Porque Deus a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça a Deus essa sabedoria, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, ser-lhe-á concedida. A outra versão é a Almeida, a Nova Almeida, né, atualizada, ela fala assim: a todos dá com generosidade, a todos dá com generosidade e sem reprovações. Deus tem prazer em nos atender. O próprio Tiago vai falar lá no capítulo 4, versículo 2, lá no final, ó: nada tendes porque não pedis. A gente vai parar aqui, depois nós vamos falar do versículo 3, do 4. Mas olha só: nada tendes porque não pedis. Eu não sei porque que as coisas não acontecem, não tenho, não consigo. Você está pedindo? Está orando? Peça a Deus. Mas a oração aqui é algo específico, sabedoria. Porque com sabedoria você consegue resolver muitas coisas da vida, da sua vida, da vida do outro. Necessita de sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera. Ou que a todos dá com generosidade e sem reprovações. E Deus concede. Mas, irmãos, nós chegando assim: vou orar lá e... Não, que oração é essa, irmãos? Olha o versículo 6. De que forma nós devemos pedir e orar a Deus? Com fé. Com fé. O que é orar com fé? Eu estar na presença de Deus com a convicção de que somente Ele é capaz de me atender, que só Ele é capaz de resolver esse momento que eu estou passando, que eu estou vivenciando, e que nenhum outro teria condições de fazer isso por mim. É Deus. É esse Deus que no momento de que eu passo pelo vale da sombra da morte e saio bem lá do outro lado, eu agradeço a Ele pelo que Ele me proporcionou, pela bênção, pela vitória que Ele me concedeu. E quando estiver nesse vale da sombra da morte, pela experiência difícil, é esse Deus que está comigo, mas eu tenho que orar com fé. Orar com fé, com convicção: Senhor, me dá essa sabedoria. Eu preciso de discernimento para tratar com assuntos aí que eu preciso resolver. Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria para que eu seja um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor que os meus filhos, uma mãe melhor que os meus filhos, para que eu seja um presbítero melhor, um diácono melhor, um pastor melhor, um líder da igreja melhor, um membro da igreja melhor. Me dá sabedoria. Então, irmãos, isso é tão importante que ele está falando: não é somente, eu vou pedir a Deus. Vou pedir a Deus, mas de que forma? Com fé. Lá em Hebreus 11:6 diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto aquele que se aproxima de Deus, ele deve crer que Deus existe e que é galardoador dos que o buscam. De que eu ainda não estou vendo as coisas acontecerem, mas orar com fé é isso, não é mesmo? Porque Hebreus capítulo 1, olha o versículo 1, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem.
né? A certeza de coisas que se esperam, não aconteceu ainda, mas eu tenho a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se veem. Ah, pastor, então quer dizer que orando assim a Deus já vai... Olha, orando com fé, Deus tem prazer em atender e responder. Mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe importante. Volte lá para o capítulo 4 de Tiago, e olha o versículo 3. Ele começa dizendo, pedis e não recebeis. Por que que essa pessoa que está pedindo não está recebendo? Ela não está orando com fé. Ela não está orando com objetividade. Ela não está orando com convicção. Ela está fazendo aquela oração que depois que ela ora, ela fala assim, ixi, a minha oração não passou nem do teto. Você já orou assim? Que você nem acredita no que você pediu? Que você fala assim, poxa, minha oração foi tão xoxinha. Mas quando você ora com fé, fala assim, é diferente. Mas olha só, pedis e não recebeis. Porque pedis mal. O que é pedir mal? Além de você orar não com fé, significa também para esbanjares em vossos prazeres. O que isso quer dizer, irmãos? O que Tiago está falando assim, olha, tem um tipo de oração que a pessoa faz. Bom, tem aquele que não recebeu porque não pediu. E depois que ele pediu, também não recebeu. Por quê? Porque ele estava visando os seus próprios interesses. Olha só, para esbanjares em vossos prazeres. Deixa eu colocar assim uma situação do nosso contexto. Deixa eu ver o que você pensa da história. Imagina assim, eu não conheço os irmãos, não sei se tem algum caso aqui, espero que não, mas se tiver, é uma coincidência, tá, irmão? Ninguém falou nada, o pastor não falou nada, ninguém falou nada. Então, mas vamos supor que a gente tem aqui na igreja uma irmãzinha, piedosa, crente, mas tem um marido desviado, ou que não é mesmo crente. Esse homem chega em casa alcoolizado, embriagado, e espanca a mulher e bate nos filhos e faz aquela bagunça toda. Aí eu pergunto para você, como essa mãe, esposa, deveria orar? Talvez alguns pensem assim, pastor, eu deveria chegar para Deus e falar assim, ó Deus, faz com que esse homem pare de beber, faz com que ele pare de chegar em casa aqui e ficar me batendo nas crianças. Você pode dizer que é uma oração louvável, até faz sentido, mas não é a forma correta de orar. A oração, irmãos, ela só tem valor se ela engrandecer o nome de Deus, voltar para Deus, primeiramente. Qual é a oração que Deus se apressa em responder, por assim dizer? Então, imagine novamente essa esposa, essa mãe, agora ela vai orar de forma correta. Senhor, olha para meu esposo, tem compaixão da vida dele, converte esse coração para que ele venha te servir, para que ele deixe de ter essa vida de pecado que ele está tendo, porque ele está desagradando a ti, porque ele está vivendo de uma forma que o Senhor Deus não tem prazer nessa vida que ele leva. Quando você ora colocando Deus, engrandecendo a Deus, exaltando a Deus na oração, Deus atende. Mas quando você olha para os seus interesses, Senhor, eu estou desempregado, Senhor, me dá um emprego. Isso não é oração correta. Mas você fala, Senhor, eu quero engrandecer o teu santíssimo nome, através de um novo emprego. Porque eu quero voltar a dizimar, eu quero ofertar, eu quero me envolver mais. Enfim, irmãos, exalta a Deus, coloca a Deus em primeiro lugar. É assim que oravam os homens e as mulheres do passado. Quando você olha lá, por exemplo, Jeremias,
Deus fala para Jeremias assim, compra um terreno aqui em Anatote, em Jerusalém. E Jeremias fala assim, mas a cidade vai ser destruída. Mas ele é obediente, ele vai e compra. E ele, irmãos, lá no capítulo 32 de Jeremias, ele começa a fazer uma oração. A oração tem 10 versículos, os 9 primeiros versículos, ele engrandece a Deus, exalta a Deus. Tu és o Criador dos céus e da terra, tu nos trouxeste para cá. Ele louva a Deus, louvou. Depois no finalzinho ele fala, Senhor, mas por que mesmo eu preciso comprar essa terra aqui? Quantas vezes, queridos, nas nossas orações, Senhor, olha o que está acontecendo aqui. Ah, Senhor, mas olha, coloque Deus em primeiro lugar. Senhor, converte essa vida para que o teu nome seja glorificado. E que deixe de viver essa vida de pecado. Senhor, muda o meu esposo para que ele venha te louvar. Senhor, olha, transforma o coração da minha esposa para que ela venha ser uma serva tua. Senhor, me ajude a entrar na faculdade para que através do meu estudo, do meu trabalho, eu venha te louvar, te bendizer. Meu irmão, minha irmã, comece a orar assim, você vai ver mudanças na sua vida. É por isso que Tiago está dizendo, peça a Deus sabedoria. Ele não está falando de uma sabedoria mundana. Ele não está falando de uma sabedoria que os homens vão passar para você. Ele está falando de uma sabedoria que vem de Deus. E que, consequentemente, deve voltar para o próprio Deus. E quando isso acontece, irmãos, aí sim nós vamos ver a resposta do Senhor, do agir de Deus em nossa vida. Aí Tiago diz, vocês não estão recebendo porque não estão pedindo, e porque também não estão pedindo, também não estão recebendo, porque estão pedindo de maneira errada, estão visando seus próprios interesses. Priorize a Deus. Aí no caso daquela mulher que nós colocamos, o marido convertido, servindo a Deus, consequentemente, o que vai ser? Ele vai passar a ser um marido melhor e um pai melhor também, não é? Olha só, com o coração convertido, transformado. Igual sempre de pensar naquela ilustração assim, você visualiza aí na sua mente um triângulo. Imagina um triângulo, pode deixar ele bem iluminado aí, o triângulo, tá bom? Triângulo, aí você coloca você de um lado e a sua família do outro lado. Pode ser você de um lado, a sua esposa, os seus filhos, você de um lado, lá na base, tá? E lá no topo o nome lá, Deus. Olha o que acontece quando os dois lados de baixo se aproximam de Deus, o que acontece? Eles começam a se aproximar um do outro. Esse é o segredo. Deus em primeiro lugar. Sem Deus, irmão, não dá certo não. Você pode querer fazer tudo quanto é outra forma, maneira. Ah, vou fazer isso, aquilo, outro. Pode trabalhar, pode se matar de trabalhar, pode fazer. Mas se faltar Deus na vida, está faltando tudo. Se faltar Jesus Cristo na vida, falta tudo. Um colega chegou assim e falou assim, eu tenho um amigo tão legal que ele vai em casa e me ajuda tudo, arruma a casa, ajuda tudo. Ele só falta ser crente. Ele falou assim, se só falta ser crente, falta tudo. Porque se só falta ser crente, está faltando Jesus, né? Jesus é tudo. Você tendo Jesus, aí tá beleza. Fui pastor em Ribeirão Pires, aí tinha um irmão lá, que hoje ele é presbítero lá em Ribeirão Pires, irmãos. E ele não era evangélico, mas aparecia na igreja, visitava a esposa sempre da igreja, os filhos. Mas gente boa, sabe que a pessoa que é gente boa? Aí uma vez ele resolveu ficar na igreja lá, firmou lá e disse que ia fazer a classe de catecúmenos, queria ser membro da igreja, estava todo animado. Aí fez lá, estudou lá e passou pelo conselho. Aí quando perguntaram para ele assim, mas o senhor sempre foi uma pessoa bacana, assim, gente boa com o pastor, com a igreja, sempre amigo nosso, e agora diz que virou crente, mudou alguma coisa na sua vida? Ele falou assim, mudou tudo. Mudou tudo. Irmãos, Cristo faz a diferença. Você pode ter uma pessoa assim, fala, puxa, uma gente boa, mas se falta Cristo, falta tudo. Então, Cristo é tudo. Então, o que ele está nos ensinando aqui, irmãos, essa palavra, peça sabedoria. Você acha que necessita de sabedoria? Peça a Deus. Porque Deus ele vai te dar com generosidade, Ele vai te dar sem repreensão, mas tem que pedir de que forma? Com fé. Com fé. Em nada duvidando. Aí entra uma parte importante aqui. Em nada duvidando. Irmãos, fé e dúvida
Não combina. Eu não sei se tem alguém aqui que é da área de química. Tem alguém aqui que é da química? Alguém aqui gosta de química? Alguém não gosta de química? Levanta a mão. Vocês estão acordadinhos? Olha, eu quando era moleque, eu gostava muito desse negócio de química, biologia. Eu gostava de ficar abrindo os bichinhos para saber como era por dentro. Aí costurava, era malvado eu, irmãos. Mas eu costurava o gafanhoto a sangue frio. Nem anestesia eu dava no bichinho, né? E fazia lá umas coisas, eu que achava que ia ser biólogo, né? No final eu virei pastor. Aí, química, misturava lá, colocava o óleo na água e não mistura. Não mistura. Irmãos, fé e dúvida não combinam. Eu estou pedindo com fé, mas eu estou com uma duvidazinha aqui, mas não dá certo não. Ou você tem fé ou não tem. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, ó. Na verdade, na filosofia, a dúvida ela é vista como algo positivo. Na filosofia, a pessoa que tem dúvida, ela tem curiosidade, ela vai querer saber as coisas. Então, na filosofia até pode funcionar, mas na teologia, e de acordo com a palavra de Deus, não. Quer ver só? Olha lá para Romanos capítulo 14. Estou quase terminando aqui, viu, irmãos? Romanos 14. O versículo 23, Paulo vai falar assim, ó. Aquele que tem dúvidas é condenado. Aqui ele está falando de uma questão do comer lá. Mas o que eu quero destacar é o seguinte, ó. Aquele que tem dúvidas, o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. A luz da palavra é. Mas eu estou orando com fé, mas estou com dúvida. Bom, se você está com dúvida, você não tem fé. A oração não é com fé. Ou tem fé ou tem dúvida. E agora, o que eu resolvo? O que eu faço? Faz que nem a oração daquele pai desesperado, falou assim, ajuda-me na minha falta de fé. Essa é a saída. Mas fé e dúvida não combinam. Eu vou colocar uma questão para vocês aqui. Você lembra que algumas vezes Jesus falou para os seus discípulos assim? Uma vez assim, o Pedro estava afogando, né, na água. E ele chamou Pedro de quê? Homem de pequena fé. Os discípulos estavam no barco com a tempestade, Cristo dormindo. Mestre, não te importa que ia afogando? Olha só que coisa, pergunta. E o mestre levanta-se. O que ele chama os discípulos? Homens de pequena fé. Pequena fé. Uma vez os discípulos falaram assim, Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar o demônio desse menino aqui? Por causa da pequenez da vossa fé. Aí ele fala, se você tivesse fé como um grão de mostarda, pediria esse monte, ele ia transpor daqui. Aí eu quero falar algo interessante para você. O que eu já vi de crente falando assim, se eu tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, seria tão bom. Meu irmão, se a tua fé não tiver nem do tamanho do grão de mostarda, a coisa está feia demais. Jesus, em momento algum, está dizendo que a gente tem que ter fé do tamanho do grão de mostarda. Ele está falando que a gente tem que ter fé como o grão de mostarda, que é o menor grãozinho que existe das hortaliças, só que ele cresce, vai ficar uma coisa tremenda. É como o grão de mostarda, não do tamanho do grão de mostarda. Jesus Cristo nunca elogiou uma fé pequena. Ele sempre criticou. Mas uma fé grande, sim. Quer ver? Lembra aquele centurião que chegou para Cristo lá em Mateus capítulo 8? Senhor, o meu rapaz está enfermo. Jesus falou, eu vou lá curar. Ele falou, não, Senhor, apenas com uma palavra tua ele vai. Jesus falou assim, olha, nem mesmo em Israel eu vi uma fé como esta. Olha só. Aquela mãe Cirofenícia ou cananeia, que estava intercedendo pela sua filha, e ela insistiu com Cristo. Ele falou, mulher, grande é a tua fé, vai e faz conforme desejas. Jesus sempre elogia uma fé grande, mas a fé pequenininha ele critica. Pastor, mas a minha fé está petitinha, o que eu faço? Voltando lá que aquele pai falou em relação a Cristo,
porque ele falou, Senhor, se tu podes alguma coisa, ele falou, se podes, tudo é possível ao que crê. Ele começa a chorar e diz, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, irmãos. A nossa fé pode estar pequena, mas a gente vai errar muito mais se não pedir ajuda para o nosso Senhor. Senhor, ajuda na minha falta de fé, porque eu careço, eu necessito dessa sabedoria. Eu necessito dessa sabedoria para lidar em meio às provações da minha vida. Em momentos de crise, que eu tenho que ter um equilíbrio emocional grande, que eu tenho que ter maturidade cristã espiritual. O que eu devo fazer? A menina, em relação ao namorado, o que ela deve dizer para ele? Vai continuar ou não vai o namoro? Sabedoria, discernimento. O rapaz, a mesma coisa. Aquele negócio que você está pensando talvez ter, vou ter lá um mercado, alguma coisa, não faz nada sem se consultar a Deus e pedir sabedoria, discernimento. Senhor, como que eu devo lidar com isso? Finanças, você está com dificuldade nas finanças? Senhor, me dá sabedoria. Como que eu posso ir ao mercado e comprar realmente o que eu preciso e não chegar lá e comprando chocolates, todas as marcas? Eita, coisa boa, né? Mas não, né? Aí leva lá, vai na loja lá, né, com cartão de crédito, né, do marido, e vai lá não é crítica à minha esposa, não, ela não faz isso, não. Eu não entrego meu cartão, brincadeira. Sabe que lá no Egito, eu fiquei sabendo que lá no Egito é lei egípcia que a mulher ela não tem cartão de crédito. Por a lei egípcia, ela não pode ter cartão de crédito. Se ela quiser comprar com cartão, ela tem que levar o marido junto. Sábio, né? Brincadeirinha, irmãs. Cadê? É hoje que eu... Vixe, quando terminar aqui, dá tempo de eu correr e guardar os livros e ir embora? Brincadeirinha. Mas, então, discernimento. Como eu sei que eu posso comprar o que eu preciso? Lá na escola eu falo isso para os alunos, né? Falo, a filosofia ajuda você a pensar, tá bom? Não é porque, começa a comprar tantas coisas que não precisa mais. Nós estamos chegando, irmãos, do inverno, né? Meio do ano é o inverno. Você tem roupas em casa, calçados em casa. Abre lá seu guarda-roupa. Vê o que você tem lá que faz 2 anos. Alguém disse que já faz 2 anos você não vai usar mais. O que você tiver de 2 anos lá que não usa, junta. Eu não sei se a igreja aqui faz aquela campanha do agasalho, se tem a SAF, né, as irmãs. Vai juntando aí, irmãos, e 2 anos não vai usar mais. Então, eu mesmo tenho umas coisas lá que eu já vou ter que mandar embora, porque já faz uns 5, 6 anos já. Então, não tem jeito não. Tá certo? Então, irmãos, às vezes são coisinhas pequenininhas, isso é bobagem. Não, mas são coisinhas que se você deixar, depois vira uma coisa, não vou nem pedir sabedoria a Deus, que eu vou resolver por minha conta. E depois a coisa vira uma bagunça, e você, por que eu não pedi ajuda? Eu não esqueço, quando eu pastorei a igreja lá em Carapicuíba, uma irmã muito humilde, né? Ela falou que ela foi orar para pedir a Deus ajuda para encontrar a agulha dela. Ela perdeu a agulha de costura. Aí o filho dela falou assim, mas mãe, você vai incomodar a Deus por causa de uma agulha? Ela falou, mas meu filho, eu só tenho essa. Não tenho nem dinheiro para comprar outra, eu preciso... Ela foi lá para o quarto, orou e pediu, aí Deus iluminou lá o entendimento dela e achou a agulhinha. Você vê, coisa que é bobagem, mas isso alegra o coração de Deus. Quando você chega diante dele e fala, Senhor, eu preciso de sabedoria, preciso de discernimento. Principalmente quando eu estou em momentos difíceis da minha vida, eu preciso do teu direcionamento. Meu irmão, minha irmã, para finalizar, não sei como você chegou aqui, não sei como está a sua condição, não sei como está o seu psicológico, o seu espiritual, o seu físico, enfim. Mas olha, seja o que for, aconteça o que acontecer, coloque Deus sempre na direção, na frente de tudo. Não tome nenhuma decisão na sua vida sem antes consultar a Deus, e bem consultado. De confiar, de crer, de orar com fé, de colocar, Senhor, isso aqui é para o engrandecimento do teu nome. Faça isso com sinceridade.
E você vai ver o agir e a resposta de Deus. E quando você orar dessa forma, Deus vai ter um prazer tão grande de te atender, porque Ele sabe que essa sua oração, que é sincera, ela não está visando, né? A finalidade não é você, mas é Deus. E o que você está almejando é para ser bênção para o próprio Deus. Ele vai atender assim. Por pior que seja o momento que você esteja passando, meu irmão, minha irmã, fica firme no Senhor. Vai buscando. Se a resposta não veio agora, ela vai chegar logo, logo ela vem. Não desista de Deus, que como nós cantamos, né? Falamos aqui no começo, Deus não desistiu de mim, Deus não desistiu de você, Ele não desiste. Não desista do Senhor. Continue orando. Parece demorar, parece tardio, mas é o momento, é o tempo de Deus. E quando a resposta chegar, você vai falar assim, olha, chegou na hora exata. Se viesse antes, não seria tão bom quanto foi agora. Que o nosso Deus sabe o que faz. Mas persevere e fique firme. E eu termino com essas palavras de Tiago, lá no capítulo 1, onde ele fala assim no versículo 3. No versículo 3. Que ele fala, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então é assim, que é Deus que nos sustenta. A gente buscando Deus, na nossa fraqueza, na nossa limitação, e Deus nos colocando em pé, nos fortalecendo, a gente vai ver, puxa, olha, não é que eu consegui chegar onde eu cheguei, é porque Deus te sustentou, meu irmão, minha irmã. Ele te ama de uma forma assim que a gente não tem, né, ideia, né, da dimensão desse amor de Deus para conosco. Que Ele tem mais cuidado de nossa vida do que nós possamos ter em relação a Ele. Que a presença de Deus aqui conosco é mais real do que a nossa própria presença. Louvado seja o nosso Senhor. Amém?